Capítulo 3 de Marcos, então, dos versos 7 ao 19. Você pode ler mesmo assentado, porém com reverência. Estamos lendo a palavra de Deus. Verso 7. Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão, vinda da Galiléia, o seguiu. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não o comprimissem. Verso 10. Pois havia curado muitos, de modo que todos quantos tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Mas ele os repreendia com severidade para que não divulgassem quem ele era. Verso 13. Depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Amém. Vamos orar mais uma vez, por favor. Curve sua fronte, ore comigo. Pai santo e amado, diante da tua bendita palavra, nós nos submetemos a esses versos. Pai, o Espírito que operou naquela época, que inspirou Marcos a escrever, o Espírito que falou com os primeiros leitores desse evangelho é o mesmo que fala aos nossos corações hoje. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, ministre as nossas vidas, Pai, a tua bendita palavra venha nos confrontar e nos consolar em Cristo Jesus. É o que te pedimos, em teu santo nome. Amém. Então nós estamos vendo aqui, como já sabemos, quem tem acompanhado tem visto, que Jesus, de fato, o ministério dele atraía as multidões. Onde Jesus andava, a Bíblia diz, desde o início do seu ministério, ele tinha muitos seguidores, muitos discípulos. E agora, aqui no texto, ele vai nos trazer a diferença entre a atração e um chamado. Ele vai fazer um contraste entre as grandes multidões e um pequeno grupo de homens, os 12, como nós lemos. Então, ele atraía as multidões, mas por causa dos milagres que operava. Você já sabe, já falamos disso anteriormente, que Jesus não desejava popularidade. Tanto que quando os demônios falavam, tu é o Filho de Deus, ele, fica quieto, cala a boca, deixa baixo, não é o momento. Porque quanto mais gente soubesse, mais gente ia se opor ao seu ministério, como temos visto. Os religiosos da época já estavam armando para tirar-lhe a vida. Então, desde aquela época, desde sempre, os homens têm a tendência de seguir. Nós somos seguidores. Já dizia o profeta, ideologia, quero uma para viver. Misericórdia. Então nós seguimos as pessoas. Hoje continuamos seguindo. Continuamos seguindo pessoas. Eu e você seguimos pessoas. Seguimos pessoas na rede social. A molecada de hoje é influenciada pelos influenciadores ou influencers, mas nós seguimos pessoas, por exemplo, no Instagram. Alguns aqui, por exemplo, me seguem e eu os sigo de volta. No Instagram, vamos falar a portuguesada, Instagram. Seguimos as pessoas, só que pelos motivos errados. Nós seguimos as pessoas pelas suas riquezas, pelas fotos das suas viagens, talvez pelo Porsche que nós desejamos ter,
né? Queremos ver fotos de Dubai, lugares que não podemos ir, viagens de balões, que eu queria muito fazer, coisas desse tipo. Seguimos as pessoas pelo que elas adquirem, o que elas podem, que nós temos, e não pela relevância do conteúdo que elas podem produzir. Eu vou te provar isso. Talvez você saiba, a conta do Instagram que tem mais seguidores é uma conta ou um perfil que tem exatos 267 milhões de seguidores. É o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, né, português. E até pelas fotos que eu vi dele, tem uma vida mais simples, assim. Aparece a esposa dele raspando o cabelo dele no pátio da casa. Então, Cristiano Ronaldo é a top 1 das contas do Instagram. Ele, por exemplo, tem muito mais seguidores do que o Bill Gates, que eu particularmente penso que ele é mais relevante. Bill Gates, tudo bem, é um dos homens mais ricos que existe, mas ele é o cara, quem não sabe, né? É o dono da Microsoft, é um dos donos. Ele inventou o Windows, enfim, a contribuição dele para a tecnologia, para a informática, para os recursos que nós usamos hoje são ínfimos. Mas ele hoje atua mais como um filântropo, né? Ele faz filantropia, ele alimenta as crianças da África, mas um jogador de futebol é mais importante. E tem um outro exemplo, que é o do pastor John MacArthur. John MacArthur tem 75 mil seguidores. Ele tem 81 anos, ele é pastor, pregador do evangelho desde 1969. Talvez você já tenha lido um de seus livros. Ele escreveu mais ou menos 400 livros, entre livros e guias de estudo. Ele é presidente de seminário. Ele já vendeu 7,5 milhões de cópias dos seus livros. Mas o jogador de futebol é mais importante que ele. O Bill Gates é mais importante que o pregador do evangelho. Sempre foi assim. Continua sendo. Naqueles dias de Jesus, então, as multidões estavam seguindo um povo numeroso e agressivo, né? Aquele vucu-vucu, aquela muvuca, o pessoal se empurrando para ser curado, para tocar nele, tanto que ele pede, vimos ali no verso 9, que você leu comigo, o barco, esse barquinho é o barco de Pedro, ele pede para retirar do Jordão, e à distância desse povo ele passa a ensinar. Já vimos anteriormente que o objetivo do ministério de Jesus é pregar a palavra. Ele veio para pregar o evangelho, então ele ensinava as multidões. Mas ele não tinha uma mensagem popular. Ele enfatizava as questões polêmicas de sua época e controversas. A mensagem que confrontava os pecados de sua época e continua nos confrontando ainda hoje. Até por causa disso, poucas pessoas permaneciam fiéis a Cristo Jesus. Ele estava naquele momento no auge da oposição dos líderes religiosos da sua época, né? Os fariseus se uniram aos herodianos e desejavam matá-lo. Jesus sabia da sua morte e ressurreição e da sua ascensão, mas ele também sabia que o seu ministério precisava de pessoas para dar continuidade a esse trabalho. Ele precisava de pessoas. Afinal de contas, aqui no contexto, né, Jesus, você sabe, tinha 30 anos, ele viveu até os 33 aqui na Terra, foram 3 anos aproximadamente, mas nesse momento já aqui, né, aqui ainda mais em Marcos, que é muito dinâmico, ele só tinha 18 meses. Tinha 18 meses para selecionar e preparar os seus representantes. Esses 12 homens-chave para dar continuidade à proclamação do Evangelho para a salvação de Israel e a fundação da sua igreja, os 12 apóstolos. E o foco do ministério de Jesus, então, saiu das multidões para os poucos homens que ele mesmo chamou. Então, esse é o contraste da multidão, das multidões, do pequeno grupo de homens. Esse relato, você sabe, ele também está no Evangelho de Mateus e de Lucas. Lá em Lucas, olha que interessante como fala. Se você quiser abrir, pode abrir. Eu vou ler aqui. Lucas 6, 12 e 13. Diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar. E passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer,
chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Jesus chamou eles de apóstolos. Esses 12 apóstolos, esses nomes, você leu comigo, estão lá em Mateus, estão lá em Lucas também. João não dá o relato dos nomes, os mesmos 12 nomes. Só lá em Atos vai ter um novo nome, que é Matias, que vem substituir o traidor, né? Judas Iscariotes. Então Jesus era o mestre desses discípulos, desses apóstolos, e ele escolheu 12 homens justamente na iminência da sua morte. Ele sabia que a sua missão ia culminar em sua morte, ressurreição e ascensão. Jesus sabia. Jesus subiu ao monte, então, e retirou-se para orar a noite toda. A noite toda. Isso quer dizer que ele ficou no mínimo 10 horas, de 10 a 12 horas orando. Claro que a oração de Jesus é perfeita, ele é Deus. Então, na verdade, é uma oração que é uma conversa do Filho com o Pai e com o Espírito Santo, né? Uma relação intertrinitária, porque ele é Deus. Mas por que Jesus estava orando? Para pedir clareza para Deus? Quem que eu devo escolher? Sabe? Me ajuda? Não, ele já sabia quem era esse nome. Ele é onisciente, ele é Deus. Jesus estava orando exatamente no papel dele de mediador. Ele já estava intercedendo por esses 12 homens, para aqueles homens que ele ia eleger de acordo com a sua própria vontade. Lá em Lucas, daí no capítulo 6, verso 13, diz que ele chamou para si os seus discípulos, aquele que ele já sabia quem seriam. E a palavra discípulo é estudante, aprendiz. Então, esses homens passam, simples seguidores de Jesus, para apóstolos, discípulos para apóstolos. Mas o que é um apóstolo? No grego, o original é apóstolos, sempre com um S no final, apóstolos. O verbo, no original, é apostelo, daí que vem a palavra apóstolos, e o verbo apostelo significa enviar. Já apóstolos, como substantivo, quer dizer aquele que foi enviado. Apóstolos é aquele que foi enviado. Enviado como um embaixador, um emissário, um representante oficial. É um conceito que era bem conhecido já dos judeus, porque no Antigo Testamento eles tinham uma expressão semelhante, que tinha o mesmo significado, shaliach, que também falava de um representante, mas o representante do sinédrio para os judeus. Então, essa expressão shaliach significa, eles falavam popularmente, aquele que é enviado pelo homem é como o próprio homem. Aquele que vai em nome de alguém, exatamente, é o mesmo valor daquele que enviou. É isso que significa. Então, Jesus ali então tem os seus shaliach de confiança, né? Porque eles, nós vemos, se você já leu os evangelhos, você vê que esses 12 homens falavam com a autoridade de Jesus, eles transmitiam fielmente a mensagem de Jesus e exerciam, faziam todas as coisas mandadas por Jesus, ungidos pelo Espírito Santo, mas com autoridade dada por Deus. Então, apóstolo, alguém que foi chamado por Cristo em pessoa, ou por outro apóstolo, no caso de Matias. Os 11 ali oraram a Deus em Atos e chamaram Matias, porque ele esteve com o Senhor também. Matias faz parte, então, dos 12. Mas os critérios, então, de um apostolado bíblico, para a gente saber aqui em 7 pontos rápidos. Critérios do apostolado. 1. Os apóstolos tinham que ser testemunhas pessoais dos feitos de Jesus, da sua morte e ressurreição. 2. Todos os apóstolos foram chamados diretamente por Jesus, tanto os 12 como Paulo, posteriormente, no caminho de Damasco, você sabe. Ele mesmo, Paulo, disse que ele foi um nascido fora de tempo, lá em 1 Coríntios 15:8, o menor dos apóstolos. 3. O ministério apostólico foi especial e exclusivo para a fundação da igreja de Jesus. 4. Os apóstolos tinham dons especiais dados por Deus para realizar milagres, curas, para a edificação da igreja. Sinais do apostolado, que também Paulo tinha, que ele mesmo diz lá em 2 Coríntios 12:12, que os sinais do seu apostolado foram apresentados por meio dele,
sinais especiais que não podem ser atribuídos a outras pessoas. 5. A função apostólica nunca foi transmitida de um para o outro. Mesmo tendo escolhido diáconos, obreiros, presbíteros lá em Atos, os apóstolos a gente nunca vê na Bíblia um apóstolo transferindo a unção apostólica para outro, ou seu cargo para outro. Por quê? Porque era um ministério singular desses 12 homens. Os 12 apóstolos que a Bíblia nos traz, todos eles tinham origem judaica. Então eles estavam ligados com a igreja de Jesus, mas eles tinham a raiz judaica, eram judeus. E o último critério, lá em Apocalipse 21, 12 a 14, indica que nunca houve, nem nunca haverá mais de 12 apóstolos. Porque nesse texto diz: e o muro da cidade de Jerusalém tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Hoje ouve-se por aí, e o Brasil é especialista nisso, temos mais de 300 pessoas se intitulando apóstolos. Não passam de mentirosos e hereges. Apóstolos são os 12 somente. Nunca houve outros apóstolos, e já no século II, os caras já admitiam isso, os pais da igreja admitiam, não houve e nunca haverá mais do que 12 apóstolos, ponto. Mas, olhando particularmente para esses 12, o que nós vemos nesses homens? Que eles eram homens comuns, eram representantes de Cristo, então nós vemos que era uma dúzia de homens, estavam debaixo do poder do Espírito Santo, e por estar debaixo desse poder, eles tinham muito mais potência nos seus feitos, no seu ministério, do que a grande multidão que seguia Jesus. Pequeno grupo ungido pelo Senhor, eles foram o primeiro grupo que ouviu Jesus e transmitiu o evangelho, que ouviram do Senhor, um grupo comissionado, capacitado por Cristo para a responsabilidade de levar luz nas trevas. Talvez você se pergunte, por que 12 apóstolos? Por que 12 apóstolos? Pensa comigo, porque na antiga aliança, 12 tribos de Israel, 12 patriarcas, os filhos de Jacó, 12 cabeças agora do novo Israel, que vão se assentar nos tronos para julgar as 12 tribos com Jesus. Isso também está lá em Mateus 19, 28. Então, esses 12, se tornaram grandes líderes espirituais e grandes pregadores sobre o poder do Espírito Santo. A sua influência deveu-se única e exclusivamente a uma coisa. O segredo do poder deles é o poder da mensagem que pregavam. Porque eles não eram super-heróis, não eram diferentes de eu e você. O judaísmo, na época de Jesus, ele representava a corrupção da fé do Antigo Testamento. Israel tinha abandonado a graça divina em troca de uma religião de obras, uma religião corroída pela hipocrisia e pelas cerimônias sem sentido. Então, quando Jesus escolheu esses 12, ele estava, com efeito, nomeando uma nova liderança para uma nova aliança. Foi isso que ele fez. O povo de Israel, por viver nessa bagunça, carecia de pastores. Jesus levantou 12 pastores. Porque eles precisavam de pastores e mestres, porque era aquela bagunça de cultura grega, romana, o tal do helenismo que nós falamos, partidos diversos religiosos, eles precisavam daqueles pastores para sarar as suas almas e instruir os seus corações no evangelho de Cristo Jesus. Os apóstolos representavam, então, os novos líderes da verdadeira Israel de Deus, ou seja, das pessoas que criam no evangelho. Assim como eu e você. Eles eram os 12 apóstolos com A maiúsculo. Fora deles é só versão paraguaia. Mas lá em Efésios 4, pastor, Paulo diz, que tem os apóstolos, mestres. É verdade. Mas ali ele está falando do dom apostólico. Do dom apostólico. Depois dos 12 não tivemos mais apóstolos, mas temos missionários, novos enviados, com esse dom de ser enviado a pregar o evangelho
plantar igrejas. Então, hoje, podemos falar, né, a palavra apóstolo é dom apostólico missionário, não mais um apóstolo, um senhor, um fundador da igreja que operava aqueles sinais, maravilhas. Amém? O papel principal deles, então, era fundamentar a igreja de Cristo, anunciando o reino de Deus por meio da mensagem do arrependimento para perdão dos pecados. Exatamente como Jesus. O que Jesus fazia é o que eles tinham que fazer. Lá em Lucas 22, 29 e 30, abre comigo, por favor. Lucas 22, 29 e 30. E assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Para dar a referência do que eu estou falando. Então, vemos também nos apóstolos a sua missão antes da ressurreição e depois da ressurreição. Antes da ressurreição, Jesus mandou eles irem para as ruas e povoados da Galiléia e da Judéia para anunciar a chegada do reino de Deus, ensinando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. E depois da ressurreição de Cristo, a história continua, expande a missão deles, aumenta a responsabilidade, porque eles têm que ser, a partir disso, testemunhas oficiais da ressurreição de Cristo Jesus. Eles seguem estabelecendo os fundamentos da igreja e também os escritos apostólicos. O que são os escritos apostólicos? Os relatos, os documentos que eles deixaram de punho e os documentos que eles reconheceram como da parte de Deus. A exemplo de Marcos. Ele não foi um dos 12, ele estava escrevendo os relatos que ouviu de Pedro para a igreja de Roma. Os apóstolos leram e reconheceram. É de Deus. Provavelmente o próprio Pedro. Daqui que eu dou carimbo. Piá. Outro exemplo são as epístolas, as cartas de Paulo, que eles também liam e reconheceram como da parte de Deus. Eles tinham, então, autoridade específica, especial para aquele momento em que viviam, para operar sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo. Eles eram a liderança da igreja de Jerusalém, o fundamento da nova Israel. Mas essa foi uma introdução, e eu quero chamar a nossa atenção para os versos 13, 14 e 15. A partir disso, agora que nós ampliamos um pouco o entendimento, vamos olhar detalhadamente. Versos 13, 14 e 15. Eu peço que você leia comigo de novo. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis. E estes foram até ele. Então, designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, esse era o grupo seleto de Jesus. E aqui está o que eles tinham que fazer. Primeiro, ele os chama para estarem com ele, para pregar o evangelho e para expulsar demônios. Foi para isso que Jesus chamou esses 12 homens. Jesus chamou eles para comunhão, para proclamação e para libertação. É disso que trata esse texto. E o Senhor continua fazendo isso ainda hoje. Então vamos dividir aqui esses 3 pontos. O primeiro, então, no verso 14, Jesus os chamou para que estivessem, designou os 12 para que estivessem com ele. Jesus nos chama para comunhão. Nós somos chamados para estar com ele, para termos intimidade com ele. Jesus chamou os 12, não pela fé deles, que era uma fé pequena, não por algum mérito. Ele chamou, diz o texto, os que quis. Por que ele chamou Pedro e Jesus? Ele quis. Chamou os que ele quis. Ele os designou, antes de tudo, para eles passarem tempo, antes de qualquer coisa. Venham passar tempo comigo. Eu quero que vocês estejam comigo, vendo, escutando, aprendendo tudo aquilo que o mestre está fazendo. Jesus queria que eles vissem.
e aprendessem. Olha que interessante. Fazendo isso, lembra? Eu já comentei que Jesus ele foi polêmico demais na época, né? E aqui de novo, por quê? Ele não escolheu fariseu, saduceu, nenhum rabino, nenhum escriba, nenhum líder religioso da sua época. Ele escolheu homens galileus, da Galileia, que eram considerados ralé. Aqueles caras lá, ralé, pescadores, cobradores de imposto, esse tipo de gente. Por quê? Porque eles não tinham mérito nenhum. Homens irrelevantes, tanto faz, não tinham espiritualidade maior do que a de ninguém, eles não tinham mérito nenhum. 12 homens como o resto de nós, eu e você, João e Maria, exatamente como nós. Esses homens, como eu e você, foram selecionados entre os indignos e os incapazes. É assim que Jesus trabalha e graças a Deus por isso. Ele escolhe o humilde, o pequeno, o manso, o fraco, para que não haja dúvida alguma quanto à fonte de poder na vida dessas pessoas. O poder que pode mudar o mundo. Eles eram homens insignificantes, mas esses 12 viraram o mundo de cabeça para baixo. Você não leu Atos dos Apóstolos ainda? Leia. Leia com atenção. Leia, mas leia com atenção. Então Jesus chamou eles para perto, chamou no monte. E aqui também é interessante, porque lá no Antigo Testamento nós vemos Moisés que subia ao monte para ter intimidade com o Senhor, o lugar de estar perto de Deus, onde tudo começa. Ele nos chama, Jesus chamou esses homens e nos chama para nos retirarmos. Ele nos chama para nos assentarmos aos seus pés, como Maria, para ouvirmos, para aprendermos, para descansarmos aos pés de Cristo. Esse amar para a intimidade fala do nosso tempo de oração, de estudo da palavra e de meditação. Fala também de um tempo de quietude. Tempo de quietude na presença do Senhor, silenciando os anseios dos nossos corações turbulentos. Pratique a quietude. Você e o Senhor no teu quarto. Bem quietinho. Faça isso. É bom demais. Ele chamou, então, esses 12 para a intimidade e também, como lemos ali, ele mudou o nome desses caras, de alguns deles, né? Isso era uma prática de senhores e escravos que mudavam o nome dos seus escravos que passaram a ser propriedade dele. Então Jesus mudou o nome de Simão, o vacilante, para Pedro, o confiante, aquele que está firmado na rocha. Ele mudou o nome dos irmãos Tiago e João para Boanerges. Significa, diz o texto, filhos do trovão. Por quê? Porque provavelmente, dizem os estudiosos, que eles tinham uma voz mais alta, ideal para pregar o evangelho. Tipo a voz do Mateus, meu filho. Sabe que adolescente, quando troca a voz, fala mais grosso. É a voz de trovão lá em casa. O Mateus, 12 anos. Pensa com 18, já. Vai cantar ópera, eu acho. Ele mudou, então, o nome desses homens, porque eles passaram a ser propriedade de Cristo. Então, fala também essa mudança de identidade, fala da intimidade que transforma as vidas. Podemos também usar o exemplo de que nós, que temos a intimidade da nossa casa, eu tenho o Beto, tenho o Zé. Né? Nós damos apelido para as pessoas que amamos. Temos vários apelidos. Então fala dessa intimidade que transforma. Eles passaram a ser a nova Israel, um novo povo, uma nação santa. Jesus, então, nos chama eu e você, da incredulidade para a fé, da religião para o relacionamento com Deus, das trevas para a luz, da morte para a vida. Ele nos chama e transforma. Ele chama com autoridade e poder, porque foi Ele que nos chamou e não nós que os chamamos. Não fomos nós que chamamos Jesus. Ele nos chamou, porque a salvação não resulta de iniciativa alguma humana, mas sempre de um gesto reconciliador da parte de Deus, que nos chama para a intimidade. Jesus nos chama, mas Ele não pelos nossos talentos, não por nossa santidade, não é a minha vontade que me leva a Cristo. Eu sou atraído, sou chamado de uma forma irresistível
Você lembra de quando você ouviu, você deu ouvidos à voz do Senhor no teu íntimo, no teu coração, aquela voz irresistível. É assim que Ele nos chama, aquela voz doce, suave, nos chamando pelo nome. Aquela vontade de chorar de alegria. É o Senhor nos chamando pelo seu Espírito. Ele nos chama não para termos uma tradição, não para nos encher de informação vazia e sem vida. Jesus nos chama para a verdade que nos confronta e nos transforma. Ele nos chama não para conformidade, mas para sermos transformados à medida que seguimos abandonando a nossa velha natureza no caminho. A cada dia somos transformados, porque a cada dia respondemos ao chamado da santidade do Deus que é santo. O Evangelho, então, é o chamado de Deus. A gente já falou um pouco disso. A pregação é o chamado externo, é para todo mundo, aquele que passa na rua, vocês que estão aqui, eu. O Evangelho chama a todos, mas só os eleitos são chamados no íntimo pelo Espírito Santo, que testifica: Ele está falando comigo, é de mim que Ele está falando, Ele me chamou pelo nome. O Evangelho, então, nos convoca, quando nós entendemos o chamado, a nos humilharmos e celebrarmos a Cristo Jesus, porque foi Ele que nos escolheu. Ele mesmo disse, João 15,16, não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. O texto segue e continua no verso 14, quando diz: e então designou 12 para que estivessem com ele, já lemos a intimidade, e os enviasse a fazer o quê? A pregar. Exatamente o que ele fazia. Ele enviou, chamou esses homens, preparou eles e enviou para pregar. É para isso que o Senhor nos chama, para pregar o Evangelho, que é a mensagem do arrependimento para perdão dos pecados, é a mesma mensagem que Cristo pregava, a mensagem das boas novas de salvação, o Evangelho do reino de Deus, o Evangelho do poder de Deus, a mensagem que rompe com tradições empoeiradas, rituais vazios, e quebranta corações cauterizados. A mensagem da viva esperança no Evangelho do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Evangelho que nos chama. Então, nesses 12 homens, nós vemos a mesma mensagem de Cristo, agora amplificada. Amplificada! Tem mais gente pregando, mas também vemos nas nossas vidas, e devemos ver, e se não vemos, algo está errado no nosso cristianismo, porque nós temos que ver em nós essa mensagem perpetuada, ecoando como a voz da igreja de Cristo Jesus. A voz daqueles que foram chamados ecoam a mesma mensagem dos apóstolos, que é a mensagem de Cristo Jesus. Nós vemos o poder dessa mensagem, porque Ele chamou os 12 para serem transformados, capacitados, instruídos e ungidos, como Ele mesmo, simbolicamente, o Pai ungindo o Filho, agora o Filho ungindo os apóstolos, enviados a pregar, capacitando com autoridade e destemidamente pregar o Evangelho, com poder de transformar as vidas. Esse Evangelho que acaba com qualquer surdez. Então, quem tem ouvidos, ouça, como Jesus falou lá às igrejas da Ásia no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça! Porque aquele que tem anos de igreja e continua nas antigas práticas do pecado, ou é porque não estão lhe pregando o Evangelho, ele não está ouvindo a mensagem de Cristo, ou porque ele é surdo. É por isso. Pois o Evangelho, o poder do Evangelho, desperta, quebranta, lava, transforma, fortalece e opera vida abundante. Não existe comodidade daquele que ouve a voz, o poder de Deus falando aos seus corações. Então esses homens eram os portadores dessa mensagem que subiram ao monte. E é curioso que quando nós vamos aos pés de Cristo, nós nunca descemos de mãos vazias. Assim como Moisés desceu com as leis, né, para o povo, esses 12 homens, esses apóstolos, descem com a mensagem, uma missão e uma responsabilidade, mas com autoridade dada por Deus. Lá nesse chamado, eles descem com a mensagem. Aqui nesse relato que temos.
E depois, lá no Monte do Pentecostes, eles descem cheios do Espírito Santo para proclamar o reino dos céus. E hoje essas duas coisas estão disponíveis para mim e para você. Cristo enviou esses homens com uma mensagem. Eles falavam e usavam da mesma autoridade daquele que os enviou. Eles falavam no poder do Espírito Santo. Apesar de serem homens comuns, eles tinham um chamado em comum. E assim se tornaram, então, o canal para transmitir essa mensagem do Novo Testamento. Na verdade, eu não sei se tu parou para pensar nisso, todo o Novo Testamento é o registro inspirado dos ensinamentos dos apóstolos. Toda a doutrina aqui é o registro do ensino dos apóstolos. Foram os primeiros pregadores cristãos. E esse ensinamento dos apóstolos permanece até hoje como a única e verdadeira regra pela qual a sã doutrina pode ser testada. Por isso nós temos que investir tempo no Evangelho. Pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado para o púlpito. De fato, o púlpito não é para todo mundo. É responsabilidade, porém, de todo cristão estar preparado. Nós temos a responsabilidade de estarmos preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Porque Pedro falou. Temos que estar preparados. Você tem uma Bíblia em casa? Fala assim com a cabeça. Leia, você está lendo essa Bíblia? Todo mundo, por favor. Fale dessa Bíblia. Quando a gente lê um livro, cara, eu li um livro do C.S. Lewis e tal, é legal. Fale desse livro. Fale do que ele tem te confrontado. Compartilhe daquilo que o Senhor tem mostrado para ti. Temos que estar preparados. E como? De uma forma prática, podemos usar as redes sociais. Temos que usar as redes sociais. Eu continuo insistindo nisso, porque eu vejo isso como algo muito produtivo. Use as suas redes sociais para repostar versículos, um devocional, trecho de livro que você está lendo, por exemplo, e não aqueles memes, aquelas coisas inúteis e piadas que não acrescentam nada a ninguém. Eu não estou dizendo que você não pode se divertir e ter um tempo de entretenimento, mas veja a internet, a rede social, como uma ferramenta que pode ser usada através da tua vida para a glória de Deus. Amém? Então Jesus chamou esses 12 para a intimidade, para pregar o evangelho, mas também, diz o texto, para expulsar demônios. Agora a coisa fica boa, irmão. Expulsar demônios. Jesus chama cada um de nós para a libertação. Hoje. Esses homens, eles eram homens de caráter, integridade. Eles tinham, lembra, eu já falei, um poder singular para realizar milagres que confirmavam a mensagem que eles pregavam. Deus confirmou a sua palavra através dos apóstolos pelos milagres que eles operavam. O Espírito Santo, através deles, operando sinais, prodígios e maravilhas. Lá em 2 Coríntios 12, Paulo, o apóstolo, vai falar das marcas do apostolado. Sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vós com grande perseverança. E o próprio Paulo foi usado dessa forma também, para testificar da mensagem que ele pregava. Veja, mas isso foi muito particular da época. Israel era um povo abandonado pela sua liderança. Eles eram oprimidos politicamente por Roma, estavam distantes da fé de Abraão. Eles se contentavam com uma tradição envelhecida do passado. Era um povo idólatra, corrupto e confuso. Poxa, é um prato cheio para os demônios. Gente confusa. Falar aí o gato da fé. É um prato cheio para o diabo e seus demônios. Então eles deitavam e rolavam naquela época. Então esses 12 também foram libertos dos seus dogmas e sofismas, da opressão institucional, da falsa religião, de méritos. Eles foram capacitados pelo Filho de Deus, o Cristo ungido. E com tantos doentes naquela época que precisavam ser curados, tantos endemoniados para libertar, tanta proclamação do evangelho que tinha que ser feita, é natural que Jesus autorizasse alguns dos seus seguidores para participar da obra que ele mesmo estava fazendo, com o seu poder,
e a compaixão dele operando neles para louvor da glória de Deus. E ampliou. A seara era muita, não era grande? Continua sendo. Mas esses homens estavam submissos e comprometidos com o evangelho, para promover a libertação dos cativos pela autoridade que lhes foi dada por Deus. Jesus, então, dá essa autoridade, deu para eles específica, para aqueles 12. Sinais comprovavam o poder da mensagem que eles pregavam. Hoje, a igreja precisa ser liberta? Sim. A igreja evangélica precisa ser liberta. Suas tradições mundanas têm que ser liberta dos seus shows gospel, que agora não está rolando. O senhor até segura a onda um pouco aí, fica todo mundo em casa. Tem que ser liberta das entrevistas com o demônio. Por exemplo, não sei se tu viu esses dias, eu falei, a gente às vezes pode se divertir na internet. Eu vi um vídeo de um pastor que faz uma chamada de vídeo para a irmã da tal igreja lá, e a irmã atende o vídeo endemoniada. E ele entrevista o demônio e expulsa pelo celular. Poxa, como se não bastasse o circo que eles fazem nos templos dos trouxas, enganando a muitos, agora no celular também. Chega a ser ridículo. Diz um amigo meu, um pastor, que lá em BH, ele chegou numa igreja que ele foi ministrar e o fogo estava pegando. O fogo estava pegando, o povo estava orando. Ele disse que viu um menino de 6 anos de idade na cadeira fazendo assim, ó, eu me repreendo em nome de Jesus. Olha a cultura que muitos estão ensinando para as crianças. O menininho não devia ser fácil. Ah, então, pastor, tu não acredita em demônios e opressão demoníaca? Creio. Continua havendo opressão demoníaca, continua. E naquela época, hoje, tem também. Menos do que naquela época, mas existe. Existe sim. Nós vemos hoje sinais, prodígios e maravilhas para testificar da glória de Deus. Eu já tive algumas experiências, nós vimos pessoas sendo curadas, mas eu tenho para mim, eu tenho plena convicção de que Deus só opera os milagres quando Ele é glorificado e não o homem, para a glória dele. Quer ver, por exemplo, quando tem um monte de incrédulo em volta e tem um doente, ore por ele, com autoridade, com ousadia, ore por ele. Deus vai ser glorificado, não tenha dúvida disso. Nós cremos nisso. Somos continuistas, moderados, os termos. Então os sinais continuam. Mas, pior do que os demônios daquela época, demônios de hoje, pior do que demônios e chagas, é aquele que se esconde, que oculta os seus pecados, que não se lança aos pés de Cristo, clamando por perdão e misericórdia. Precisa de libertação também. É aquele que não abandona os seus pecados, pois não admite que tem mais prazer na escravidão dessa vida, que tem mais prazer nas coisas que o afastam de Deus, do que no evangelho que pode libertá-lo. É pior do que os demônios. Precisa ser liberto. Porque o evangelho é o poder de Deus, suficiente para libertar os cativos. Então nós vimos aqui os 3 pontos do texto, que eu destaquei do texto, que Jesus nos chama para a intimidade, Jesus nos chama para a pregação e nos chama para a libertação. Mas veja, tem pessoas que trabalham com isso de uma forma totalmente desequilibrada. Tem o povo da intimidade. Lindo és. Da intimidade, que fica na vigília, sobe o monte, está debaixo do manto, vai para o retiro, para o louvorzão, o encontro com Deus, o círculo de oração, sem pregação do evangelho, sem dar frutos. É só um ritual egocêntrico, é uma obesidade da alma. Isso é tipo uma yoga gospel. Tem aparência de espiritual, saudável, mas não tem conteúdo, não tem substância, como diz alguns. É aquele povo que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, nem sabe o que orar, aí fica balbuciando palavras sem sentido. Esse é o povo do Deus falou comigo. Por outro lado, nós temos o povo do desequilíbrio, que é só da palavra, só da pregação, irmão.
É um povo que estuda, mas não ora. É um povo que estuda, mas não serve na igreja. Não se sujeita aos irmãos. É um povo que sabe tudo de história da igreja. Mas ele mesmo não faz parte da história da igreja local. Ele é um intelectual da fé. Ele ama os seus livros, mas não ama as pessoas. Infrutífero. É um intelectual da fé. Muita teoria. Nada de prática. Ele publica textão na internet, bate boca, discute, mas não confessa seus pecados. Ele não se sujeita à liderança da igreja. Ele está sempre se autoafirmando. Ele julga tudo e todos. E lhe falta humildade. Temos pessoas assim, infelizmente. Mas também tem o povo da libertação. O povo da libertação acha que tudo é coisa do diabo. Tudo é coisa do diabo. Música do mundo tá amarrada, irmão. Não pode ouvir música do mundo. É o caçador de demônios. Ele vê anjo e demônio em tudo que é lugar. Ele diz que o culto bom é aquele que tem manifestação. Pô, o culto foi do fogo. Teve manifestação. Vive amarrando o diabo. Ele vive no livro, naquela ficção esse mundo tenebroso. Ele acha que aquilo é realidade, ele acha que aquilo é Bíblia. Ele se acha o exorcista, o John Wick Gospel. Ele vai impondo as mãos, mudando o tom de voz, se acha o super espiritual, mas não tem intimidade com Deus, porque o evangelho para ele não passa de batalha espiritual. Só luta, irmão. Não serve para nada. O que Jesus está nos ensinando e chamou os 12 e nos chama aqui é para o equilíbrio. O equilíbrio. Essas três coisas, três chamados para a intimidade, a pregação e a libertação alinhados, uma completando a outra, equilibradas, juntas. O mesmo peso, na mesma medida. Um chamado para nos humilharmos. Temos que responder esse chamado de joelhos diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, obedientes à palavra de Deus, anunciando o evangelho puro e simples, que tem poder para salvar. Jesus também chamou esses apóstolos, depois, vou contar o final da história porque não sabe, chamou eles para a morte, chamou eles para o martírio. Lá em Atos ele disse, sede minhas testemunhas. A palavra ali, testemunhas, é martírios. É justamente, vão e, se preciso, morram por amor do evangelho que vos anuncio. Você não sabe, muitos deles foram crucificados como Cristo. Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque não se achava digno de ser pregado como seu mestre. Eles foram decapitados, foram apedrejados até a morte, queimados vivos. Só o João, exilado na ilha de Patmos, mas passou poucas e boas antes. Queimado em óleo, estava lá isolado na ilha de Patmos até a sua morte. E assim, então, Jesus continua chamando homens simples e comuns, não para apóstolos, mas como missionários, que têm uma missão. Homens e mulheres de todas as idades e de todos os lugares. Jesus chama as pessoas que escolhe para morrer para esse mundo. Pessoas para terem maior prazer em Cristo e na sua cruz. Pessoas que aguardam ansiosamente pela eternidade. Ele nos chama para termos intimidade da oração e adoração, nos chama para a responsabilidade de crescer no conhecimento, nos chama para o privilégio de anunciar a vida eterna neste mundo de morte. Jesus continua chamando um povo, é verdade, para ter vida de oração, instrução na palavra e desfazer as obras do diabo na terra. Amém. Louvado seja Deus. Coloque de pé no seu lugar, por favor. Amém. Eu espero que esse texto, eu queria pedir para você que é membro da igreja, criar um hábito
possível no domingo ainda, antes de dormir, leia o texto de novo que foi pregado. Leia. Dorme com essa, leia e medite no texto. Eu espero que essa responsabilidade pese nos teus ombros também. Mas saiba que é um peso de glória. Muitos são os chamados, poucos. Assim como temos responsabilidades, filhos e filhas, de preservar o bom nome dos nossos pais, do nosso Pai, é assim com Cristo, muito mais com Cristo Jesus. Você se diz um evangélico, é porque você tem compromisso com o Evangelho de Cristo. Se você se diz um cristão, você anseia, você deseja, mais do que tudo, ser semelhante a Jesus. Eu também desejo. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Oh, Pai, Paizinho amado, obrigado, Deus, pelas tuas ricas misericórdias. Perdoa-nos as vezes em que nós andamos feitos surdos ou loucos, Pai, envolvidos com as coisas dessa vida que nos tiram da tua presença, que tem roubado a paz dos nossos corações. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos esquecemos da eternidade e andamos ansiosos com os dias, passam rápido demais. Perdoa-nos quando nós nos alegramos com o passado e não temos contentamento com a bondade e a misericórdia do dia de hoje. Perdoa-nos, Senhor. Santo Espírito, te peço que venhas cada vez mais ministrar as nossas vidas, Pai, para sermos transformados à medida que o Senhor nos confronta com o arrependimento dos nossos pecados, nos consola no perdão que já recebemos na cruz do Calvário, Pai. Enche-nos de alegria e de contentamento por fazermos parte, Pai, desse povo, termos sido chamados por Ti, Deus. Ajuda-nos a perseverarmos e honrarmos esse chamado, desenvolvendo cada dia e cada vez mais o prazer na intimidade aos Teus pés. Ajuda-nos, Deus, a termos alegria nas oportunidades de escrevermos, falarmos a respeito do Evangelho da salvação. Pregarmos a Tua palavra, Deus, para toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer lugar. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai. Temos ousadia e intrepidez. Dedicarmos mais tempo para as coisas eternas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos alegrarmos a cada dia. A vermos o sol que raia pela manhã, o sol da Tua justiça sobre as nossas vidas. Tua graça que nos libertou da condenação do pecado e da morte. Somos livres em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado.